Salve, salve rapaziada, Wesley na voz. Mais um clássico, Corinthians 1, São Paulo 1. Cara, empate com sabor amargo. Eu não digo sabor de derrota, porque aquele jogo do Mirassol, eu acho que o São Paulino tava com a moral de, cara, a gente vai ser rebaixado no Paulista. Aí teve o jogo do Novo Horizontino, deu uma sobrevida para o São Paulo. Teve o impeachment do pior presidente da história do São Paulo, o, o Lixo Casares. E, cara, eu vou falar para vocês. Antes do jogo começar, eu tava assinando um empate. Facilmente eu assinaria um empate. Mas São Paulo. Bom, vamos falar do primeiro tempo, né? Corinthians vindo em cima, pressionando, normal, jogando em casa, né? Clássico. Aí o Wendel, numa jogada, cara, falta, a gente pode até discutir agora, meu, amarelo, aquele juizinho tava bem caseiro, hein? Parece que ele, começo do jogo, ele só tinha cartão amarelo, só podia dar pro São Paulo, né? O Corinthians tava difícil. Aí deu o Wendel deu amarelado. Depois o Corinthians atacando, cercando ali mais a defesa, o campo defensivo do São Paulo. São Paulo no começo, nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, não teve muitas oportunidades. Muitas atrapalhadas da nosso sistema defensivo. O senhor Arboleda, né? O senhor adora fazer lambança em Itaquera, jogando contra os caras, né? Meu, uma bola. Teve um lançamento que o Arboleda chuta para escanteio, que era do Rafael. Não sei se teve falta de comunicação. Aí no lance, logo em seguida, uma bola cruzada. O Rafael chegando para encaixar a bola. O senhor Arboleda, do nada, ele corta a bola pro meio da área, com o Rafael limpo na bola. E graças a Deus que é o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, ele consegue fazer seus gols decisivos, porém ele mais erra do que acerta, né? A galera corintiana pega um pouco no pé do camisa 9 do time deles, porque ele perde muitos gols. E graças a Deus ele perdeu aquele, porque senão o São Paulo poderia se complicar ainda mais. E depois desse lance, aí o São Paulo marcando, o Corinthians pressionando, rodeando o campo defensivo. Num ataque despretensioso, o Danielzinho, uma ótima contratação do São Paulo, é um cara que nos últimos 2 jogos tá demonstrando um bom futebol, tá se esforçando, né? Ele olha para a área, cruza e acha o Tapia, que lindamente cabeceia na bochecha da rede. O goleiro Hugo se estica todo, mas não consegue fazer a defesa. 1-0 São Paulo. São Paulo controla o resto do primeiro tempo, vai para o intervalo com uma vantagem. Segundo tempo, São Paulo não mexe, o Crespo não mexe. São Paulo com a mesma postura, o Corinthians pressionando, querendo o gol de empate, e simplesmente o São Paulo abdica de jogar. Não quer empatar, não quer buscar o 2-0, não quer fazer o 3-0. Simplesmente se defende o resultado, a vitória parcial. E o São Paulo mexeu, na minha opinião, mexeu mal. Colocou Cedric, Pablo Maia desde que voltou da lesão também. Cara, tá difícil. Vamos ver se vai ter recadinho do empresário, né? Porque jogou hoje, né? Quer dizer, entrou em campo, né? Agora jogar, não tenho tanta certeza se jogou. Corinthians rodeando, fez alterações. Dorival fez as alterações do time dele. Crespo colocou Caleri, colocou Nicolas na lateral, tirou o Mike para colocar o Cedric, tirou o Lucas, pôs o Ferreirinha e tirou o Tapia e colocou o Caleri. Caleri não... Cara, dá pra ver que o Caleri ele tá sem ritmo. Óbvio, 9 meses sem jogar. Ele tá sem ritmo.
Não conseguiu segurar a bola, que é uma das especialidades dele no campo de ataque. Também não teve tantas oportunidades assim. E o São Paulo ficou naquela, né? Aquelas jogadas do Corinthians sem tanta efetividade, cruzamento na área, tentada se infiltrar por baixo, pelo meio, pelas laterais. E a defesa do São Paulo até que no segundo tempo estava conseguindo neutralizar essas tentativas do Corinthians, até que aos 45 do segundo tempo, antes do gol, antes do bate e rebate na entrada da área, eu lembro que eu tava assistindo, eu falei, cara, por que o Cedric teve um ataque do Corinthians do lado direito do São Paulo? Por que o Cedric não faz a falta? Ele acabou de entrar, ele tá com sangue novo, tá descansado. Faz a falta, cara, não tem problema. Toma um amarelo. 40 do segundo tempo, 40 e poucos do segundo tempo, não lembro. Cara, faz a falta, mata a jogada, falta tática. Ele não faz nada, ele não acompanha, ele não faz a falta, ele toma o drible e o cara toca para dentro da área, que aí então, numas jogadas depois, começa o bate e rebate. E, cara, o Alan Franco, ele meio que se desequilibra, uma cena meio feia, assim, sabe? Tipo, futebolzinho dos dois times tava difícil de ver. Deu dó da bola nesse jogo, porque a bola foi a que mais sofreu. A bola e os torcedores, né? De ambos os lados. E começa aquele bate e rebate, o Pedro Raul toca pro Breno Bidon, que corta, dribla 1, 2, chuta pro gol, queima a roupa, o Rafael não pôde fazer nada. Rafael também não consegue encaixar uma bola, espanando para escanteio toda hora. Mas enfim, o gol não foi culpa dele. 1-1, 45 do segundo tempo. E, cara, difícil falar isso, porque o São Paulo segurou o resultado. São Paulo estava segurando o resultado, estava levando a vitória, 2 vitórias, ia para 6 pontos, empurrava o rival para a zona da degola. Veio de uma semana boa, impeachment do pior presidente da história, classificou ontem na copinha nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino. Hoje, até então, estava vencendo o clássico na casa do rival, que é uma pedra no sapato do São Paulo, né? São Paulo tem uma dificuldade de vencer na casa do rival. São Paulo também ultimamente tem um retrospecto muito bom contra o Corinthians. São Paulo, se eu não me engano, dos últimos 10 jogos, são 6 vitórias do São Paulo, 3 vitórias do Corinthians e 2 empates. São Paulo ia aumentando essa vantagem, mas São Paulo deixou tudo isso esfarelar no final do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo eles conseguem um empate. E depois disso, São Paulo ficou meio atrapalhado. O Luciano mais uma vez jogando mal, só reclamando também. Lucas muito mal. E o Luciano reclamou de uma falta que, sinceramente, nada. Pra mim não foi nada. Foi uma jogada toda atrapalhada. Não vejo como falta. Não teria por que anular o gol do Corinthians. E tomou um amarelo, né? Mais um amarelo, seu Luciano. Daqui a uns 2, não sei se ele tomou amarelo em algum outro jogo, mas daqui a 2 jogos pode ser que a gente não tenha ele, nosso camisa 10, porque mais um cartão por reclamação. E empate, 1-1, jogando Itaquera. Cara, ser bem sincero, no começo do jogo eu assinaria o empate pelo final do ano passado que o São Paulo passou. E por esse começo de ano meio conturbado, eu, sem pestanejar, assinaria o empate antes do jogo. Empate fora de casa não é um resultado horrível. São Paulo agora enfrenta a Portuguesa, depois pega Santos e Palmeiras, ou é Palmeiras e Santos, agora eu tô na dúvida. Mas próximo jogo do São Paulo é contra a Portuguesa e, cara, 4 pontos... São Paulo precisa vencer, o São Paulo precisa se afastar dessa zona da degola, porque não dá. São Paulo não pode nem pensar em ficar na zona do rebaixamento, porque a gente já sabe que time grande em zona de rebaixamento se atrapalha todo. E o Paulistão mudou o formato e agora realmente está muito perigoso.
Ah, mas Wesley cai em 2, cara. Cai em 2, mas são apenas 8 jogos. E, cara, tem jogo aí no meio da semana. Não sei o que o Crespo vai fazer. Abandonou os 3 zagueiros. São Paulo tá. Eu acho que 3 zagueiros já não tava dando mais. São Paulo desempenhou um bom futebol contra o Novo Horizontino no segundo tempo. Contra o Corinthians não foi tão efetivo, mas. Ou não jogou tão bem, mas foi efetivo. Soube controlar o jogo. Numa infelicidade, tomou um gol de empate, mas é clássico, né? No detalhe. E é isso. Semana que vem tem um novo jogo e, cara, a gente precisa vencer. A gente tem que sair dessa zona, tem que se afastar ao máximo dessa zona e tentar classificar pro mata-mata do Paulista. Bom, é isso. Quero agradecer pela atenção, pela companhia. E se Deus quiser, vamos que vamos para mais vídeos acompanhando o pré-jogo, pós-jogo do nosso tricolor. E, cara, vamos que vamos. A gente tem que acompanhar o São Paulo, tem que ir pra cima, porque a gente tá vendo que é contra tudo e contra todos. A galera que tá lá não tá pensando no São Paulo. E se não é a torcida, o São Paulo vai acabar. Se não for a gente empurrar, cobrar, apoiar, torcer, criticar, o São Paulo vai ficar pior do que tá. Então é isso, então. Quero agradecer pela atenção, agradecer por ter acompanhado mais um vídeo. E é isso. Brigadão. Salve, salve o Tricolor Paulista. Valeu.